oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, 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 que desce como fogo,
Boa noite, queridos. Que alegria estarmos aqui juntos no nosso último dia da nossa série, O Poder da Decisão. Eu sei que Deus vai falar muito ao seu coração nessa noite. Estou muito feliz de que estejamos aqui juntos para receber tudo que Deus tem preparado para nós. Hoje a palavra do Senhor ao seu coração é recompensas do sagrado. Sabe, é uma recompensa sobre a vida daqueles que valorizam o que é sagrado aos olhos do Senhor. E hoje eu quero declarar que essa recompensa é para você. Abra comigo a sua Bíblia em Lucas, lá no capítulo 10, versículo 42. Olha o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Pai, nós te adoramos pela tua palavra, adoramos pela tua presença conosco. Tu és Emanuel, Deus conosco. Manifesta nessa noite o teu poder, a tua glória, a tua majestade, o teu senhorio sobre as nossas vidas. Faz aquilo que está no teu coração, ilumina o nosso ser, Senhor, transforma o nosso viver. É isso que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Sabe, em Lucas 10, nós vemos aqui nesse texto que haviam duas irmãs, Marta e Maria, e elas tiveram a oportunidade de receber Jesus em sua casa. Aquele era um tempo muito importante, muito especial. Maria percebeu aquele momento e se prostrou aos pés do Senhor. Ela reconheceu a preciosidade da presença de Jesus ali naquele lugar, na casa delas. Ela reconheceu, ela honrou a presença do Senhor. Ela se lançou aos seus pés, mas Marta não. As duas irmãs estavam diante de Jesus, mas só uma enxergou e valorizou aquilo que era sagrado. Sabe, queridos, valorizar o que é sagrado é valorizar aquilo que é precioso aos olhos de Deus. E a gente precisa viver sem perder a visão daquilo que é mais importante, daquilo que verdadeiramente tem valor. Maria fez isso, e a recompensa do Senhor sobre ela foi imediata, foi extravagante, porque a Bíblia deixa claro que enquanto Marta estava lá afadigada, com seu espírito inquieto, se sentindo frustrada, irritada e até agressiva, Maria estava experimentando a verdadeira paz. O espírito dela estava coberto, sua alma estava tranquila e ela estava repousando aos pés do Senhor. Sabe por quê? Porque ela soube identificar e honrar aquilo que era sagrado. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que ao longo da Bíblia, Deus levantou homens e mulheres que tiveram esse olhar para o sagrado e foram ricamente, poderosamente, tremendamente abençoados por Deus. Eu quero começar falando de Obadias. Quando a gente olha 1 Reis, lá no capítulo 18, a gente vê que a rainha Jezabel começou a mandar matar os profetas do Senhor. Ela começou a exterminar um a um os profetas do Senhor, aqueles que adoravam o Senhor, que honravam o Senhor, que amavam ao Senhor, que viviam para glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando Obadias, que era o mordomo do rei Acabe e também da rainha Jezabel, viu o que ela estava fazendo, ele temeu a Deus e ele começou a proteger a vida daqueles profetas. Sabe, Obadias cuidava dos alimentos da casa real, das roupas, do alojamento para toda a família, também para os servos. Ele cuidava dos animais do palácio, ele administrava tudo e ele cuidava para que tudo estivesse a tempo e a hora. Então o rei tinha muita confiança em Obadias. Ele era o homem, o braço direito do rei. Mas quando ele fica sabendo do que está acontecendo aos profetas, a Bíblia mostra que ele arrisca a sua vida para protegê-los, porque ele enxergou que eles eram sagrados, eles eram preciosos, eles eram importantes aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que ele toma 100 desses profetas e ele coloca dentro de 2 cavernas, cada uma das cavernas ele colocou 50 profetas, e a Bíblia diz que por longo tempo ele sustentou esses profetas com pão e com água. Talvez você diga: pastora, sustentar 100 homens com pão e com água é fácil. Não, não é fácil. Dá para imaginar o que significa sustentar 100 homens com pão e água numa época de extrema fome e escassez de água? Imagina, para pensar sobre isso. Havia fome em toda a terra e havia falta de água, mas aquele homem se afadigou, aquele homem fez de tudo
tudo que era possível, imaginável e até inimaginável, para poder guardar a vida daqueles profetas e sustentá-los com pão e com água durante muito tempo, sem ser notado. Porque é fácil fazer isso e ser notado, é fácil fazer isso e ser percebido, mas aquele homem fez de uma tal maneira que ele não foi notado. Sabe, me impressiona, porque Obadias sabia que se ele fosse descoberto, ele seria morto, mas o seu temor a Deus o fez enxergar a oportunidade que Deus estava lhe dando de abraçar o sagrado. E sabe o que aconteceu? Qual foi a recompensa do Senhor sobre a vida de Obadias? A Bíblia diz que Deus o livrou da morte e permitiu que ele fosse um instrumento para que o rei Acabe reencontrasse o profeta Elias. Acabe estava procurando Elias por toda a face da terra, porque através de uma palavra que Elias liberou, a fome veio, a sede veio, porque ele disse assim: não vai chover sobre a terra. E a Bíblia diz que por muito tempo realmente ficou sem chover sobre a terra. Então ele estava atrás de Elias para matá-lo, ele queria matar Elias, ele estava com tanta raiva do profeta Elias que ele queria matá-lo. Mas todo aquele trabalho, aquele processo era necessário para que Acabe enxergasse o que estava acontecendo, se arrependesse dos seus pecados e voltasse o seu coração para Deus. Então a Bíblia diz que quando Acabe vira para Obadias e diz assim: olha, vamos procurar comida para poder dar para os animais, para que eles não morram, porque havia muita fome. Então ele saiu para procurar comida, e a Bíblia diz que o profeta Elias aparece para ele, e quando ele vê o profeta Elias, ele se prostra, ele cai com o rosto em terra, e ele diz: és tu mesmo? Porque ele achava que Elias estava morto, porque ele havia sido procurado e não havia sido encontrado. E Elias disse: sim, sou eu, vai lá e diga para o rei, para me encontrar aqui, que eu vou estar esperando por ele. Então Obadias diz assim: por favor, não me mate, não me mate. Eu sei como é que acontece contigo. Vai que eu chego lá para o rei e digo que você está aqui, profeta, e de repente o Espírito Santo te toma e te leva para outro lugar, e aí ele vai te procurar, não vai te achar, e o que ele vai fazer? Ele vai me matar, porque ele vai achar que eu estou mentindo para ele. Então Obadias diz para ele: você sabe, profeta, que eu temo ao Senhor desde a minha juventude. Você sabe o que eu fiz aos profetas do Senhor, aos 100 profetas, como eu os escondi de Jezabel, como eu sustentei com pão e com água, porque eu temo ao Senhor. E diz a Bíblia que Elias então se vira para ele e diz: olha, fica tranquilo, pode dizer para ele, eu te prometo, pelo Senhor, que ele vai me achar, que ele vai me encontrar neste lugar. Então Obadias vai e dá as boas novas ao rei Acabe. Ele foi o mensageiro das boas novas, e ele não morreu. Por quê? Porque ele soube proteger o sagrado. Todas as vezes que você valoriza o sagrado, ama o sagrado, honra o sagrado, protege o sagrado, as bênçãos do sagrado vêm sobre você. Sabe, é tão lindo quando uma pessoa pode enxergar como valor aquilo que Deus atribui valor. É tão precioso. Sabe, você começa a ver que a recompensa do Senhor vem sobre a tua vida e te alcança de uma maneira extravagante, como fez com a vida de Obadias. Eu vejo também na Bíblia a Sunamita. Ela foi uma mulher que reconheceu o sagrado. Sabe, em 2 Reis, lá no capítulo 4, nós vemos que o profeta Eliseu passou pela cidade dela. E a Bíblia diz que aquela Sunamita, ao ver o profeta, o constrangeu a entrar na sua casa para comer pão. Ela disse: por favor, entra aqui, deixa eu te servir. E a Bíblia diz que ele entrou, comeu, e todas as vezes que ele passava por aquela cidade, ele entrava na casa daquela mulher e comia pão. Mas ela não ficou satisfeita. Ela viu o sagrado, ela amou o sagrado, ela valorizou o sagrado, ela honrou o sagrado com o melhor que ela tinha. E ela disse para o marido dela: olha, eu vejo que esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Ela viu o poder do sagrado. E ela disse: vamos fazer um quarto para ele aqui na nossa casa, no andar de cima. Vamos colocar uma cama, uma escrivaninha, uma cadeira, um candeeiro. Vamos colocar ali alguma coisa que ele precisa, para quando ele estiver aqui, ele se sinta confortável. Então ela construiu aquele quarto, e diz a Bíblia que quando o profeta chegou àquele quarto e se deitou naquela cama, ele disse: o que eu posso dar para esta mulher? E aí o servo dele disse assim: olha, ela não tem filhos e o marido dela já é velho. Então ele disse: chama ela para mim. E quando ela veio, ele disse: olha, daqui 1 ano você vai abraçar um filho. E ela diga: não, por favor, não minta para mim, porque era algo impossível, improvável, inimaginável. Mas aquela mulher havia amado o sagrado, ela havia valorizado o sagrado, ela havia honrado o sagrado. Não há
há como você amar o sagrado e a bênção do sagrado não alcançar a sua vida, não vir sobre você, não te abraçar, não te proteger, não te recompensar. Não há como, querido. Você que está aqui nessa noite, pode receber essa palavra no teu espírito, porque ela é para você. As bênçãos do sagrado vão te encontrar, porque você tem enxergado o sagrado. Se você está aqui hoje cultuando ao Senhor, é porque você tem amado o sagrado, e essas bênçãos do sagrado vão envolver você, vão envolver a sua casa, vão envolver as suas gerações, e vão te alcançar em todas as esferas, em todas as dimensões da tua história. Recebe essa palavra sobre você. Então aquela mulher, no prazo de 1 ano, estava com seu filho nos braços. Ela estava abraçando o seu filho da maneira como o profeta havia falado. E aí, pastora, ficou por isso? Não, não ficou por isso. A palavra do Senhor diz que aquele menino cresceu. Um dia ele foi para o campo poder estar com o seu pai. Quando ele estava ali, a cabeça dele começou a doer. Ele disse: pai, minha cabeça está doendo. Aí o pai disse para o servo: ó, leva esse menino para a mãe dele. É assim, né, que o marido faz, né, gente? Ele diz assim: olha, vai lá que sua mãe resolve. Pergunta para sua mãe. Não, sua mãe sabe o que faz. Vai lá, vê com a sua mãe. Não é assim que o marido faz? Glória a Deus pela vida das mães e também pela vida dos pais, que mandam as mães fazerem o que precisa. Oh, maravilha! Então ele disse: leva lá para a mãe dele. E a Bíblia diz que quando aquele menino chega, aí a mãe o toma no colo, e passado algum determinado tempo, aquele menino morreu no colo da sua mãe, nos braços da sua mãe. E sabe, aquela mulher não pensou 2 vezes. Ela pegou o seu filho e colocou no sagrado. Ela colocou o filho na cama que ela havia comprado para o profeta, no quarto que ela havia construído para o sagrado. E ela disse: Senhor, está nas tuas mãos. Ela saiu correndo, foi atrás do profeta, e a Bíblia diz que o profeta veio. E quando aquele profeta chegou, ele entrou naquele quarto, fechou a porta, se deitou sobre aquela criança, soprou fôlego de vida de Deus sobre ele. Aquele menino foi ressuscitado e devolvido à sua mãe. Então presta atenção, aquela mulher não podia ter filho, ela ganhou o filho. Aquela mulher estava com o seu filho alegre, contente, saudável. De repente ela adoeceu, morreu, e aí o que aconteceu? O sagrado ressuscitou a vida do seu filho. E aí, pastora, ficou por aí? Não, não ficou por aí. A Bíblia diz que também ela foi livrada da fome, sabe? A gente sabe que Samaria foi sitiada pela Síria. Então eles não podiam sair para comprar comida, não podiam buscar mantimento, e eles começaram a viver uma fome, uma escassez, uma pobreza muito grande, mas muito grande. Mas antes que isso acontecesse, o profeta Eliseu chegou para essa sunamita e disse para ela: olha, levanta-te e vai com os da tua casa para onde você puder, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Aquela mulher ouviu o que aquele profeta estava dizendo, pegou a sua família e foi viver na terra dos filisteus. E diz a Bíblia que durante aqueles 7 anos que Samaria viveu aquela fome intensa, aquela mulher e toda a sua casa foram livrados desse sofrimento. Por quê? Porque ela foi livrada pelo sagrado. Porque aquele profeta chegou para ela, aquele profeta que ela havia honrado, que ela havia valorizado, para quem ela havia construído um quarto, dado comida, colocado uma cama, uma escrivaninha, uma cadeira, um candeeiro, sabe? Chegou para ela e disse assim: olha, foge daqui, porque vai acontecer isso. E a Bíblia diz que ela fez, e ela e toda a sua casa, ela e toda a sua família foram guardadas, porque ela soube valorizar aquilo que era sagrado. E que mais, pastora, ficou por aí? Não. A Bíblia diz que quando ela volta e ela vai diante do rei para pedir a restituição da sua casa, a restituição dos seus bens, e ela vai, e quando ela está entrando na presença do rei, então o rei está perguntando para Geazi, que era o servo do profeta: olha, me conta sobre os feitos do profeta Eliseu, o que é que ele fez? Me conta das maravilhas que ele tem operado. E aí o Geazi começa a contar e a compartilhar, e quando ele está falando: olha, e ele ressuscitou um menino que havia morto, e aí de repente ele olha e diz assim: olha, essa aí é a mãe do menino, e esse aí é o menino, porque a sunamita está chegando para reivindicar a casa dela e as terras dela. Então de repente o rei olha para ela e diz assim: olha, me conta a sua história, me conta como é que foi isso. E ela conta tudo para o rei, e quando ela termina de contar tudo para o rei chama o servo e diz para ele: olha, faz e restituir a essa mulher tudo o que era dela, devolva para ela a casa dela, os campos dela, e dê para ela toda a renda do campo, todo o produto desse campo, desde o dia que ela saiu daqui até hoje. Então, para completar, essa mulher recebe a restituição de todos os bens que ela tinha, e também todo o lucro que aquela propriedade rendeu durante aqueles 7 anos que ela havia ficado fora. Queridos, que coisa extraordinária. Essa mulher usufruiu da proteção e do cuidado de Deus
Deus em todos os momentos da sua vida, porque ela soube enxergar e valorizar aquilo que era sagrado aos olhos do Senhor. Sabe, quero falar também sobre Sifra e Puá. É tão tremendo. A Bíblia nos mostra em Êxodo, lá no capítulo 1, a gente vê que elas eram 2 parteiras hebreias. E a Bíblia diz que Faraó chama essas mulheres, ele dá uma ordem para elas. Ele diz: olha, quando vocês forem ajudar as hebreias a terem os seus filhos, se vocês olharem e verem que é uma menina, pode deixar nascer. Mas se for um menino, vocês vão matar essa criança. Mas a Bíblia diz que aquelas mulheres olharam para aqueles bebês e viram que eles eram sagrados. Eles eram preciosos aos olhos de Deus. E elas não fizeram como o rei do Egito havia ordenado que elas fizessem. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus lhes fez bem. Imagina o bem de Deus sobre a vida de uma pessoa. Deus lhes fez bem e lhes constituiu família. Sabe por quê? Porque elas amaram o sagrado, honraram o sagrado, valorizaram o sagrado, protegeram o sagrado. O Senhor abençoou aquelas mulheres e deu a elas família. Com certeza elas não poderiam ter tido de outra maneira, se não fosse através do sagrado de Deus, que veio como recompensa sobre a vida delas. Sabe, é tão tremendo, porque a questão na vida de cada uma dessas pessoas não era o que eles estavam vivendo, mas o lugar onde eles colocaram o sagrado nas suas vidas. E essa atitude que eles tomaram, que eles tiveram, fez com que todas as demais coisas na vida deles fossem colocadas no lugar certo, pudessem estar em ordem, porque eles colocaram o sagrado em primeiro lugar. Sabe, queridos, façamos o que estivermos fazendo, vivamos o que a gente estiver vivendo, a gente nunca pode tirar os olhos daquilo que é sagrado, porque a recompensa do Senhor é certa sobre as nossas vidas. Eu me lembro que há muitos anos atrás, quando eu ainda era criança, o meu pai recebeu a proposta de um emprego dos sonhos. Ele sonhava com um emprego que desse para ele aquele salário que ele havia recebido a proposta, sabe? Mas quando ele foi ver, ele ia ter que representar uma empresa que vendia cigarros, que vendia bebidas, e meu pai disse: meu Deus, eu não posso trabalhar com isso, eu não posso trabalhar com isso. Aquele era o salário que ele estava pedindo para Deus, aquela era a provisão que aparentemente ele estava esperando que chegasse. Mas quando ele olhou para aquela situação, ele disse: eu não posso. Deus um dia me libertou do vício do cigarro, Deus me libertou do vício da bebida, como é que eu vou vender isso para as pessoas? Eu não posso. E naquele momento os seus amigos disseram para ele: você é louco de recusar essa proposta, você é louco de deixar esse emprego, você é louco de dizer não para essa oportunidade, esse é o trabalho dos sonhos de todo mundo quer receber um salário desse. E meu pai disse: não, eu não sou louco, eu não posso aceitar essa proposta. Sabe por quê? Porque ele enxergou o sagrado. Ele disse: eu não posso vender o que vai destruir a vida das pessoas, eu não posso. Um dia Deus me libertou disso, Deus me tirou do vício da bebida, Deus me tirou do vício do cigarro, e eu não vou oferecer isso para as pessoas. Então ele disse não àquela proposta. Sabe, a princípio não foi fácil, os dias se passaram e aparentemente parecia um erro, ele olhava e parecia um erro, mas no espírito dele, ele ouviu o Senhor dizendo: você fez certo, continue firme no seu propósito. Sabe, porque ele valorizou, ele abraçou, ele levantou, ele honrou o sagrado na vida dele. O tempo se passou, ele teve a oportunidade de fazer 2 concursos públicos, um para a Câmara e outro para o Senado, e foi tão tremendo porque Deus deu a ele a vitória. Eu vou dizer de novo, Deus deu a ele a vitória de passar nos 2 concursos. E aí ele tinha que tomar uma decisão para qual dos 2 eu vou. Então ele fez uma oração e ele disse: Senhor, olha, eu quero fazer um acordo contigo, eu não sei o que é melhor para mim, mas o Senhor sabe. Aquele que me chamar primeiro vai ser aquele para o qual eu vou. Então naquela época o Senado pagava melhor do que a Câmara, mas a Câmara o chamou primeiro. Então como ele tinha feito essa oração, ele disse: Senhor, eu não estou vendo nada, eu só vejo o que está diante dos meus olhos, mas o Senhor vê o amanhã, então eu vou aceitar. Então ele foi trabalhar na Câmara dos Deputados. E queridos, foi tão impressionante que algum tempo se passou e o salário do Senado era maior do que o da Câmara, mas o processo foi invertido e a Câmara começou a pagar mais do que o Senado. Então eu olho para esse testemunho do meu pai e eu vejo que vale a pena a gente guardar o sagrado, proteger o sagrado, honrar o sagrado e não abrir mão daquilo que é precioso aos olhos de Deus. Não negocie os seus princípios, não negocie os seus valores, não negocie aquilo que você sabe que Deus não abre mão e não quer que você abra mão também, porque a recompensa do sagrado vai vir sobre a tua vida. Deus é fiel e Ele vai honrar a tua fé nele.
Sabe, eu li a história de um beduíno que estava andando pelo deserto com muita sede, muita sede. E de repente ele avistou fontes de água. E ele correu para lá e ele começou a beber aquela água. Ele estava tão feliz. Ele, ai, que água deliciosa, que água deliciosa. Eu nunca vi uma água como essa. Eu nunca bebi uma água como essa. E quando ele estava ali bebendo aquela água e se deleitando nela, ele se lembrou do seu rei. Ele disse, sabe de uma coisa, eu nunca vi uma água como essa, eu vou levar essa água para o meu rei provar. Então ele pegou o seu cantil, que já era velho, colocou daquela água dentro e foi levando para o seu rei provar. E quando ele chegou lá, na sua cidade, ele disse, rei, olha, eu vim à sua presença para poder trazer essa água. Eu nunca vi uma água como essa, é a água mais deliciosa que eu já provei. E quando eu estava bebendo, eu me lembrei do Senhor e eu quero te presentear com essa água. Então ele traz a água, o rei prova daquela água e diz, uau, que delícia essa água, que delícia, maravilhosa, muito obrigado por ter lembrado de mim. Então aquele beduíno todo feliz saiu da presença do rei, saltitando porque o rei tinha achado como ele, que aquela água era deliciosa. Quando ele saiu, os súditos vieram ao rei e disseram, rei, deixa a gente provar também dessa água tão deliciosa. E o rei disse, podem beber. E quando eles beberam, eles cuspiram a água. E eles disseram, que água horrorosa, que água horrorosa, que água horrorosa. E eles disseram, rei, como é que o senhor pode dizer que essa água é boa? Essa água está amarga, que água horrorosa. E o rei disse, é verdade, o cantil, o ranço do cantil passou para a água e deixou ela rançosa, deixou essa água amarga, ruim, é verdade, mas eu disse que a água estava deliciosa porque eu não estava valorizando a água em si, eu estava valorizando o coração desse beduíno ao trazer para mim essa água. Olha que coisa linda, sabe, mais do que enxergar aquela água, aquele rei estava enxergando o coração daquele servo, daquele súdito que trouxe para ele com tanto amor, com tanto carinho, aquela água, sabe, mais precioso do que a água, mais sagrado, não era, o sagrado ali não era a água, era o coração daquele homem que se lembrou do seu rei. Imagina, é como quando uma pessoa viaja, vai para algum lugar, e de repente ela entra numa loja, ou num restaurante, come um doce delicioso, ela diz assim, puxa vida, que doce delicioso, nunca comi um doce como esse, vou levar para minha mãe, vou levar para o meu pai, eu vou levar para o meu amigo, vou levar para aquela pessoa que eu amo. Foi isso que aquele súdito fez, ele se deliciou naquela água, e ele se lembrou do seu rei, e ele disse, eu vou levar essa água para o meu rei. Quando levou a água estava amarga, mas aquele rei não viu aquela água, ele viu o sagrado do coração daquele homem, ele viu o amor, ele viu a devoção, ele viu o desejo do coração daquele homem, de honrá-lo, de agradá-lo, de servi-lo, de dar a ele o melhor. Sabe, queridos, e é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos reconhecer em cada momento da nossa vida aquilo que é sagrado aos olhos do Senhor e valorizar isso, porque com certeza as recompensas do sagrado virão sobre a nossa vida. Eu olho para a vida de Jacó, eu vejo que ele era um homem que tinha muitas debilidades no seu caráter, mas Deus viu algo na vida de Jacó. Deus viu o coração de um homem que sabia valorizar, honrar e desejar o sagrado. Sabe, por isso que Deus fez de Jacó Israel. Deus trabalhou o caráter da vida de Jacó e deu a ele o que ele tanto desejava, que era a recompensa do sagrado, que um dia ele tanto valorizou. Enquanto Esaú rejeitou o seu direito de primogenitura e trocou por um prato de lentilhas, Jacó chorou por essa bênção, ele honrou essa bênção, sabe, ele clamou por essa bênção, ele desejou essa bênção, ele lutou por essa bênção, da maneira errada, é verdade, muitas vezes da maneira errada. Por isso ele teve que ter tido o seu caráter trabalhado, sabe? Por isso Deus teve que aperfeiçoar o caráter dele. Mas eu digo algo, Deus encontrou nele um coração que podia ser abençoado pelas recompensas do sagrado, porque ele amou o sagrado, ele viu o sagrado, ele valorizou o sagrado e ele honrou o sagrado. E hoje eu quero declarar que as recompensas do sagrado também vêm sobre a sua vida, como veio sobre a vida desses homens e mulheres, sabe, como veio sobre a vida de Obadias, da Sunamita, de Sifra e Puá, sobre a vida de Jacó, que foi transformado em Israel. Todos eles enxergaram o sagrado. Maria enxergou o sagrado, se prostrou diante do sagrado, abraçou
abençoou o sagrado, valorizou o sagrado. E eu declaro que assim também é com você. E que a recompensa do sagrado vem sobre você e alcança também a sua vida nessa noite. E alcança as suas gerações. Deixa eu orar por você, Pai. Hoje eu quero abençoar cada um dos teus filhinhos. Senhor, nós estamos aqui nesse culto, nessa noite, te adorando, engrandecendo o teu nome, Senhor, exaltando o teu poder, porque valorizamos o sagrado, Senhor. Cada um dos teus filhinhos, Senhor, que está, ó Deus, adorando ao Senhor neste culto, Pai, está aqui, porque tem te amado, Senhor, porque tem te servido, ó Deus, porque identificou, Senhor, que não há nada mais precioso, mais importante, mais valoroso do que o sagrado, do que aquilo que é precioso aos olhos do Senhor. Paizinho, hoje eu quero declarar que a recompensa do sagrado, a recompensa daquilo que é precioso aos teus olhos vem sobre a vida de cada um dos teus filhos e também os alcança nessa noite. Senhor, que eles recebam a recompensa, ó Deus, como Obadias recebeu e foi liberto da morte, Senhor, foi livrado da morte, Pai, naquele dia. Deus, como Sifra e Poá, Senhor, receberam, ó Deus, e tiveram a bênção do Senhor, o Senhor lhes fez bem, Senhor, ó Deus, lhes constituiu família, papai, ó Deus, como a Sunamita recebeu, Senhor, Pai, uma mulher que não podia ter filho, Senhor, e recebeu um filho de uma forma milagrosa, recebeu a ressurreição do seu filho, Pai, recebeu a proteção da fome, Senhor, para ela e toda a sua casa, recebeu a restituição da sua casa, dos seus bens, Senhor, com juros, Pai, e correção monetária, papai, em nome de Jesus, como Jacó, Senhor, que foi transformado em Israel e também recebeu a recompensa do Senhor, de seu patriarca, Pai, Senhor, ó Deus, de uma nação, de um povo, o povo do teu coração, Senhor, Pai, como Maria, Senhor, que pode ter o seu espírito tranquilo, suave, sossegado, Senhor, experimentar a perfeita paz, Senhor, ó Deus, não aparente paz, mas a paz interior, porque se prostrou, Senhor, ó Deus, diante do sagrado e valorizou o sagrado. Pai, eu abençoo cada um dos teus filhinhos e declaro, Senhor, que as tuas bênçãos também virão sobre eles e eles serão recompensados, Pai, porque tem amado o sagrado, porque tem escolhido o sagrado, porque tem preferido o sagrado. Eu os abençoo, Senhor, que sejam recompensados, não somente eles, mas as suas gerações. Eu os abençoo, Pai, e os declaro abençoados, Pai, abençoadores, pelo poder que há no teu nome e no teu sangue, Pai, que eles possam viver a cada dia, Senhor, a colheita, ó Deus, recebendo a colheita, Pai, daquele que valoriza o que é precioso aos olhos do Senhor. Eu os abençoo e declaro que a cada dia mais os seus olhos se abrirão para identificar, Pai, aquilo que não pode ser deixado para trás, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por essa palavra que eu creio que ministrou ao seu coração nessa noite. E eu quero me dirigir a você, que talvez tenha entrado para participar desse culto juntamente conosco, mas nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E eu quero te dar o privilégio, a oportunidade de fazê-lo agora. Você pode fazer colocando a sua mão no seu coração. Você que hoje está dizendo, pastor, eu reconheço que o mais sagrado é poder entregar a minha vida ao Senhor. Coloque a sua mão no seu coração e repita essa oração comigo. Diga, Senhor Jesus, eu te agradeço pelo privilégio de poder te ver, te conhecer, te ouvir nessa noite. Hoje eu decido entregar-te o meu coração e te pedir que o Senhor venha ser o dono da minha vida, o autor da minha história. Eu me arrependo dos meus pecados e me rendo completamente no teu altar. Senhor, toma a minha vida, toma, Senhor, a minha trajetória. Eu me entrego aos teus cuidados e descanso meu coração nas tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Uau, que tremendo! Essa oração mais preciosa de toda a sua vida. Isso é reconhecer o sagrado, amar o sagrado, valorizar o sagrado, honrar o sagrado. Que privilégio que você esteja fazendo isso nesse exato momento. Eu quero orar por você e também quero abençoar a sua vida. Paizinho, abençoa esse teu filhinho, essa tua filhinha, tão amados e preciosos, que hoje decidiram entregar o seu coração a ti, Pai, te pedindo que venha ser o Senhor e Salvador da sua vida.
Paizinho, recebe agora a oração de cada um deles. Contempla a entrega, Senhor. Hoje eu quero declarar que eles são teus para o louvor da tua glória. Hoje eu os consagro aos teus cuidados e declaro que a vida deles nunca mais será a mesma. Há um antes, Senhor, e um depois. Ó Pai, a tua palavra diz: aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu quero declarar o novo do Senhor se manifesta agora sobre a vida deles. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você vai ver aí na tela o número de WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem para nós dizendo: eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu decidi valorizar aquilo que é sagrado. Que privilégio podemos receber a sua mensagem, e você pode mandar também o seu pedido de oração, porque nós queremos orar por você e te acompanhar nessa nova jornada que o Senhor tem te dado. Que Deus te abençoe, conte conosco. Queremos ser para você sua nova família na fé. Glória a Deus pela sua vida. Quero também te dar o privilégio nessa noite de ofertar ao Senhor, de dizimar no altar do Senhor. É tão lindo, queridos, quando nós podemos reconhecer que tudo vem das mãos de Deus e nós podemos tirar daquilo que Ele tem nos dado, do 100% que Ele nos entrega, e trazermos uma porção, parte daquilo com o qual Ele tem nos abençoado, para semearmos no seu altar, pedindo a Ele que multiplique a nossa semente. É tão lindo porque a palavra do Senhor diz que Deus ama aquele que faz isso com alegria. A palavra do Senhor também diz: servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Que privilégio nosso de podermos não só nos apresentarmos diante do Senhor, mas apresentarmos também o nosso coração cheio de cânticos, de gratidão, de louvor, de adoração. E quando nós entregamos o nosso dízimo e também semeamos a nossa oferta, nós estamos fazendo isso no altar do Senhor, com o coração cheio de fé, crendo que é Ele que multiplica aquilo que semeamos no seu altar. Deixa eu orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Paizinho, recompensa também o teu filhinho, a tua filha, que hoje, Senhor, ó Deus, estão colocando no seu altar, Senhor, daquilo que o Senhor tem lhes dado, Senhor. Multiplica essa semente, multiplica essa semente. Paizinho, multiplica essa semente. Senhor, eu os abençoo com multiplicação nas suas sementes, Pai. Que eles vejam a multiplicação do Senhor, que eles vejam a bênção do Senhor, ó Deus, que opera o inimaginável, Senhor, que traz o inesperado. Senhor, em nome de Jesus, eu os abençoo com essa vitória, que eles possam dizer: verdadeiramente o Senhor multiplicou as minhas sementes. Pai, eu os abençoo com essa provisão superabundante que vem das tuas mãos, e os declaro abençoados. Contempla a fé do coração deles, porque, Senhor, só faz isso quem tem fé. Pai, e os teus filhos fazem, porque eles creem, Pai, na tua palavra e na tua provisão. Eu os abençoo para que ela venha sobre eles e os alcance. Oh, meu Deus, e que eles vivam infinitamente mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu te abençoo. Que alegria. Você vai ver aí as contas da igreja na sua tela, e nós vamos cantar adorando ao Senhor, enquanto trazemos no altar com alegria a nossa semente. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o
Senhor. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Aleluia. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Declare isso, você que está aí na sua casa, declare. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Aleluia. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Uau, que tremendo, como é bom podermos adorar juntos ao Senhor. E eu quero que você lembre e guarde essa palavra no seu coração. Deus abençoa aquele que ama o sagrado, que protege o sagrado, que livra o sagrado, que guarda o sagrado no mais profundo do seu coração, através também de atitudes práticas. Sabe, a recompensa do Senhor vai vir sobre a tua vida, porque o sagrado te abraça nessa noite. Recebe essa vitória, não somente sobre a sua vida, mas sobre todas as suas gerações. Eu te abençoo e declaro sobre você uma semana poderosa, cheia de vitórias. Que Deus te abençoe e até semana que vem.